Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da MC Trade. Meu nome é Márcio, trabalho na área técnica da MC Trade. Hoje iremos falar sobre o software padrões gráficos. Esse software foi desenvolvido pela empresa T-Book One, que é uma empresa da África do Sul e vem se destacando pela excelência dos seus softwares. A MC Trade traduziu esse software para o português e comercializa com exclusividade no Brasil, além de dar suporte em português aos clientes. O Padrões Gráficos faz o reconhecimento automático de padrões de candlestick, linha de tendência e point figure. Ele pode procurar pelos padrões em separado ou exibir o ativo que contenha de dois ou três tipos diferentes ao mesmo tempo. Os padrões são exibidos desenhados no gráfico e você ainda pode alterar os padrões existentes ou criar seus próprios padrões. Fiquem à vontade para digitar as perguntas a qualquer momento e eu responderei assim que for possível. Vamos ao padrões gráficos. Bom, a gente vai começar falando aqui rapidamente sobre as funções básicas aqui do software. Aqui em arquivo temos aqui gráfico de ativo único, onde a gente simplesmente para abrir qualquer gráfico aqui que a gente queira, qualquer ativo. Ele pode abrir em gráfico de linha, de candle, de barra ou point figure, né? Aqui em arquivo ainda a gente temos abrir sessões salvas, abrir última sessão. É simplesmente para se a gente salvar um layout aqui com vários gráficos de ativos que a gente gosta de trabalhar, aqui para a gente salvar e abrir esses gráficos, né? Imprimir, que a gente quiser imprimir o gráfico, fechar e sair. Editar, mudar de ativo, né? Uma janela que já estiver aberta. Mudar ativo anterior, próximo ativo. Opções de gráficos e indicadores. Aqui onde a gente pode mudar o gráfico de preço, o point figure, o gráfico de barras ou candlestick. Estamos com os quatro ticados aqui, por isso que abriu os quatro. E aqui temos os dois indicadores que ele usa, que é a média móvel e a banda de Bollinger. Então eu vou deixar ele salvo aqui só para... Isso aqui são configurações do point figure que eu não vou falar aqui nessa apresentação, porque por ele ser muito pouco usado, né? Se alguém quiser informações sobre ele, é só mandar um e-mail para a gente e a gente explica como funciona. Então eu vou deixar ticado aqui somente o candlestick, que é o que eu vou trabalhar. Inicializar todos. Vou deixar um padrão para todos os ativos. Estilos de gráficos e cores. É simplesmente para a gente mudar a cor de fundo, mudar a cor do candle, mudar a fonte, o texto aqui, a cor das letras, simplesmente isso. Aí cada um faz da forma que achar melhor. Excluir linhas de estudo é só para excluir as linhas aqui do reconhecimento de padrão que a gente já vai ver. Copiar para clipboard é só copiar e colar a tela, normal. Visualizar essas opções aqui da barra de ferramentas. A gente pode tirar ou colocar. E aqui para mudar a periodicidade do ativo que a gente está vendo aqui na tela. Nós temos o atalho aqui embaixo também, diário, semanal, mensal, trimestral, anual. Reconhecimento de padrão a gente já vai falar. Opções do gráfico, é aquelas mesmas opções que a gente já viu ali. Movimentação horizontal é só como se fosse uma barra de rolagem, né? Só para a gente mudar a visualização aqui do gráfico.
Preço, a gente é a mesma coisa do opções de gráfico. A gente mudar de preço para barra, para candlestick, ou para adicionar média móvel ou banda de Bollinger. Exibir janela de dados do gráfico é para a gente ver detalhado o candle em específico, ou um ponto do gráfico, se for o gráfico de linha, por exemplo. A gente vai ter as informações lá de fechamento, máxima, mínima, abertura, tudo, todas as informações do candle, né, em específico. Mostrar cursor em cruz é simplesmente para mudar do mouse para essa cruz aqui. Lista de observação, a gente pode criar uma lista, a gente dá um nome aqui para uma carteira, coloca os ativos que a gente mais gosta de usar e a gente vai visualizar aqui em gráfico de ativo único. Lista de observação. Eu tenho uma carteira aqui que foi que eu fiz foi onde eu deixei, foi onde eu coloquei todos os ativos da carteira do Ibov, né? Procurar aqui, simplesmente para a gente procurar um ativo qualquer. E setores aqui onde está salvo os ativos, o meu está salvo nessa pasta. Posso criar outras pastas aqui e ir separando os ativos entre as pastas, só se eu desejar dividir em setores, né? Posso fazer isso também. Então essa lista de observação serve para isso. Dados e utilitários, backup. Aqui a gente pode fazer o backup das configurações e aqui para restaurar o que a gente já fez o backup, né? Escolher a fonte do banco de dados. Aqui a gente vai usar sempre a fonte do Metastock, mas se caso alguém for usar outra fonte do banco de dados, vai ter que alterar aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes agora. Importador de dados também, sobre a fonte do banco de dados, aqui o fornecedor. Aumentar licenças de usuário é simplesmente para aumentar, se for colocar em mais uma máquina, né, tem que ter mais licenças, né? Opções do sistema, para padronizar o gráfico fim de dia em um ano, ou posso alterar aqui para mais tempo. Aqui não vai ter em real time, né? O padrão de gráfico só trabalha com o fim de dia. Idioma e aqui para trocar o idioma, essas configurações aqui é simplesmente a configuração dessas colunas aqui. Atualizador de versão é sempre bom, né, de tempo em tempo clicar aqui para a gente procurar novas atualizações, né? Mas como esse já está atualizado, aqui colocar janelas lado a lado é só para organizar aqui na tela, né? Se tiver mais de um gráfico aberto. Tudo que a gente tem aqui na barra de ferramentas é atalho do que a gente acabou de ver aqui em cima, né? Aqui isso é um guia rápido, são novidades, contrato de licença e usuário final. E aqui é um link para o site da NC Trade e para os nossos vídeos aqui no YouTube. E agora a gente vai para o que interessa, que é o reconhecimento de padrão, né? Vamos primeiro aqui para o desenhista de padrão de tendência. Como vocês podem ver aqui, já temos vários padrões desenhados aqui, né? Canal de baixa, triângulo ascendente, triângulo descendente, topo duplo. E a gente pode desenhar o padrão que a gente quiser aqui também, clicando em novo. A gente dá qualquer nome aqui,
Vou desenhar uma linha de tendência de baixa aqui. Traçou aqui, desenhou, tá pronto. E aqui a gente pode desenhar da forma que quiser. Agora deixa eu explicar como é que funciona essas linhas. O canal de baixa é mais simples de entender. Essa linha verde é a linha de limite inferior, né, que onde a gente vai procurar no gráfico. E a linha vermelha de limite superior. O que, que é isso? Aqui ela vai procurar sempre os topos, desculpa, aqui o limite inferior sempre os fundos. E a vermelha sempre os topos. Então se eu quero procurar um canal, né, vou procurar esse desenho aqui, mais ou menos, né? E essas configurações aqui do lado, aqui eu coloco o número máximo de pontos de dado, 60 pontos. Quer dizer o quê? Eu vou procurar no máximo um canal que tenha 60 dias aqui dentro. E no mínimo um canal que tenha 40 dias. Com um intervalo de 5 em 5, que é o 40, 45, 50, 55 e 60. Periodicidade, diária ou semanal, para a gente fazer a busca só diária ou semanal. Parâmetros de limite de linha máxima e mínima. Aqui é onde a gente vai ajustar a margem de erro, né, para essa busca que a gente está fazendo. Porque não tem como achar um canal perfeito aqui dentro, né? Então, 90% significa que 90% de todos os pontos de dado que eu encontrar terão que estar dentro desse canal aqui. E 2% é a margem de erro máxima que eu posso ultrapassar para fora. Isso daqui. Aqui, parâmetros de linha central, a gente já fala daqui a pouquinho, né? Então, vamos fazer uma busca aqui para vocês verem na prática. Aqui. Encontrar menor padrão, ele vai procurar encontrar, na maioria das vezes, o número mínimo de pontos de dados, e aqui maior padrão, o número máximo de pontos de dados. E aqui as cores. Aqui em ajuda, ele explica tudo isso que eu estou falando para vocês, cada item aqui em português, tá? Toda janela tem uma ajuda em português. Vamos lá fazer uma varredura agora. Já está até selecionado aqui que eu tinha acabado de mexer. Podemos selecionar todos os padrões e para procurar em todos os ativos ou todos os padrões num ativo só. Aqui é onde a gente seleciona quais ativos a gente quer. Aqui é aquela minha pasta onde está todos os ativos, mas são muitos. Então eu não vou fazer uma busca aqui, vou fazer a busca só nos ativos do Ibov mesmo, né? Só para a gente ganhar tempo. Vamos lá, então ele encontrou esses ativos aqui. Vamos abrir aqui. BR Foods. Clicou duas vezes ali, ele já abre. E esse número de pontos aqui é aquele número de pontos que a gente configurou aqui. O mínimo seria de 40 e o máximo de 60. Né? Aqui então ele encontrou esse canal na BR Foods. A gente pode vir aqui no atalho aqui já abrir Candles, para a gente ter uma visualização melhor, né, desse canal de baixo.
Esses rompimentos aqui são aquela margem de erro lá de 2%, né, que a gente pode aumentar ou diminuir, mas é muito difícil achar um canal perfeito, né? Então é bom deixar um pouquinho de margem de erro. Aí como trabalhar com esse canal aqui vai de cada um com o seu setup, né? Vamos ver um outro ativo aqui. Eletrobras. Também aqui ele já nem tocou tanto nas linhas, porque ele tem que ter 90% do canal aqui dentro e 2% só que pode romper. Vamos dar uma olhada em candles. E aqui no gráfico de linhas a gente tem que tomar cuidado que as linhas elas ligam somente os pontos de fechamento do candle, né? Então algumas vezes o candle aqui vai estar rompendo a linha porque a abertura estava acima. E aqui ele ligou só o ponto do fechamento, né? Vamos ver nesse ponto aqui nesse dia. A abertura está em cima da linha e o fechamento está embaixo. Então é sempre bom a gente visualizar das duas formas, né? Vamos lá. Vamos lá, que eu tinha criado já um padrão de LTB. Por que que eu criei aqui esse padrão de LTB? Porque geralmente num canal a gente tem que encontrar os fundos no mesmo nível e os topos no mesmo nível. Se eu quero encontrar só uma linha de tendência de baixa, eu desenho a linha verde, porque ele só vai encontrar os fundos no mesmo nível, os topos não precisam estar no mesmo nível. Aqui eu não vou mexer, eu deixo padrão mesmo, essa configuração. Só vou diminuir aqui um pouquinho para encontrar mais. Vamos lá. Altero aqui, LTB. Vou procurar na mesma pasta. Vamos lá, achou 4 ativos. É lógico que tem mais ativos em tendência de baixa, né? No Ibov. Mas é a questão da gente configurar a linha lá até achar o que a gente quer. Vamos ver. Ele achou até a Eletrobras de novo, né? Depende da forma que a gente desenhar, ele vai achar de uma forma diferente. Redcar. Esses 2% aqui que a gente pode, se a gente não gostar dessa linha tendência de baixa, por causa desses rompimentos, a gente vai lá e altera aquelas configurações de margem de erro. Ou pode desenhá-la um pouco mais inclinada, né? Isso é questão da gente ficar fazendo vários testes, né? Não tem uma linha, um padrão perfeito. A linha em tendência de baixa da hipermarcas. Vamos ver agora aquela linha central, né? Isso aqui é um pivô de alta, né? Vamos ver um pivô de baixa aqui. O mercado está todo em baixa, né? Então, a linha central, a linha verde, a gente procura sempre os fundos, a linha vermelha sempre os topos e a linha central sempre o centro, né? Então, quer dizer, ele vai pegar um marco zero aqui e vai jogar o percentual de um mínimo de percentual de todos os pontos para baixo e para cima, até ele encontrar algo parecido com esse desenho aqui. Lógico que a gente pode desenhar
do jeito que a gente quiser isso aqui, né? E 10%, mais ou menos 10%, deve estar dentro da linha central, né? Então é 50% de margem de erro e 10% mais ou menos dentro da linha central. Isso aqui é uma margem de erro muito grande, né? Quando ele encontrar algo aqui, ele vai encontrar algo bem, provavelmente bem diferente disso aqui, né? Vamos dar uma olhada, vamos fazer uma varredura. A gente vai fazendo vários testes até encontrar aquilo que é mais próximo do que a gente gosta de trabalhar, né? O ângulo da linha ali também, o programa ele tenta puxar o ângulo mais próximo da realidade, mas mesmo assim, se a gente desenhar com um ângulo diferente, ele vai dar um resultado diferente. Esse é o Bradesco. Veja que como o nosso percentual lá está muito alto, olha quanto ele deixou de margem de erro para fugir aqui da linha central. Então aqui já não é mais um pivô de baixa, né? Desculpe. Vamos ver a outra aqui. Aqui já está mais, se a gente considerar aqui um topo, né, já está mais próximo. Vamos colocar os candles. Se a gente considerar essa queda aqui, já está bem mais próximo de um pivô de baixa, né? É questão da gente ficar testando algumas vezes, né? Ver o que chega mais próximo do que a gente gosta de trabalhar. Bom, aqui no padrões de tendência, a gente já falou de todas as opções aqui, né? Isso aqui, reverter, é só se a gente mexer aqui, desenhar algo a mais aqui, né, por exemplo, aí a gente pode voltar para o padrão atual que já vem com um programa já. Reinicializar, ele zera, deixa ele apaga, e aqui reverter volta porque já está. Agora vamos para o desenhista de padrão de candlestick. Como no padrão de tendência, aqui também já vem vários prontos, né? Arami, Gravestone Doji, Dark Hammer. Aqui a gente pode também clicar em novo, colocar em qualquer aqui. E até 10 candles a gente pode desenhar da forma que a gente quiser, né? Vou colocar 2 aqui só para facilitar. Posso querer uma sombra lá em cima, um candle negativo, ou essa sombra aqui, quero que seja, não quero sombra, quero no mesmo nível do fechamento aqui, por exemplo. Aqui eu posso fazer um Dark Hammer depois de um candle desse. Então posso desenhar aqui da forma que eu quiser. Mas vamos ver aqui essa margem de erro para qualquer ponto aqui. Vou colocar um candle só para a gente entender melhor. Se eu colocar esse Dark Hammer aqui e ticar essa informação aqui, incluir pontos de máxima e mínima nos testes. O software ele não vai entender
essa proporção aqui, o tamanho do corpo em relação ao tamanho da sombra. Eu não tem como eu querer achar um candle perfeito, né? Tipo, eu tenho esse corpo tamanho X e a sombra 3 vezes maior. Até teria como fazer isso, mas é muito difícil achar um candle do tamanho exato, né? Então, quer dizer, ele vai procurar, ele vai respeitar que a abertura esteja no mesmo nível da máxima, que eu tirei a sombra aqui, e ele tem uma sombra inferior, né? Essa margem zero aqui é referente a essa configuração aqui. Ele não vai dar margem para mim ter uma sombra aqui. Se eu aumentar essa margem de erro, eu posso achar candles dessa forma ou candles com um pouco de sombra aqui e com sombra nenhuma aqui. Deixa eu voltar ao normal aqui. Testar posição vertical relativa do candle. Esse aqui é para testar o candle nessa posição e de ponta cabeça, vamos dizer assim, né? O corpo aqui embaixo, vamos colocar mais um. Seria esse candle e esse outro candle aqui. Vamos dizer assim. Ele testa ele desse jeito e desse jeito aqui também. Mas ele continua respeitando máximas e mínimas. Aqui, se o fechamento, ele vai procurar 2 vezes. Um candle que tenha abertura no mesmo preço da máxima e o outro que tenha abertura, o fechamento no mesmo preço da mínima. Com 0% de erro para qualquer ponto. Mas mesmo com 0% de erro, ele não tem como não encontrar uma diferença no tamanho da sombra com o tamanho do corpo. Os candles variam muito o tamanho, né? Vamos fazer uma busca nisso aqui para a gente. E aqui é a periodicidade, né? Diário ou semanal. Também tem a ajuda aqui, explicando cada opção daquela. Vamos fazer uma busca aqui, um Dark Hammer, Doji e o White Hammer, eu acho que eu não abri aqui, só para vocês verem como é, se alguém não conhece. Doji, essa opção aqui, testar posição vertical, no Doji não vai fazer diferença, né? Porque ele é simétrico, né? Então, mas pode deixar ticado. E o White Hammer. Para quem eu particularmente, pelo padrão que eu gosto de encontrar, os 3 para mim servem. Então eu gosto de procurar os 3 lá em todos os ativos, nos ativos do Ibov. Lembrando que é claro que ele só procura no último candle do gráfico, né? Se tiver um padrão que use mais de um candle, se use 5 candles, ele vai olhar os 5 últimos candles do gráfico. Aqui também, se a gente selecionar aqui todos e mandar abrir aqui gráfico, ele vai abrir todos os gráficos que a gente selecionou. Então, aquilo que eu estava falando, aqui, por exemplo, ele tem isso aqui muita gente não considera um Dark Hammer porque a sombra tem o mesmo tamanho do corpo aqui, mais ou menos, olho nu tem o mesmo tamanho. Mas ele vai encontrar e vai, se você achar que não é um Dark Hammer, a gente tem que selecionar o olho mesmo, né? Isso aqui também, um White Hammer. Ele achou a sombra, ele respeitou que a mínima é menor que a abertura. E que a máxima está no mesmo valor
do fechamento. Mas o tamanho do corpo em relação à sombra, ele vai considerar todos. Aqui já é um doji, que não tem o mesmo tamanho, a mesma sombra para os dois lados, mas ele também considera. Olha, aqui também a gente pode ignorar. Isso aqui é um doji. Esse é um white hammer, esse está bem mais próximo lá do que a gente achou, né? Que a gente desenhou, aliás, desculpa. Um doji. Eu gosto de usar esse padrão aqui para fazer trade contra a tendência. Eu mesmo fiz um na sexta-feira. Vou até abrir aqui. Eu fiz um na Cielo. Eu vou colocar a banda de Bollinger. Ele não achou agora porque o último candle da Cielo hoje já não é mais nenhum desses três padrões, né? Aí na sexta-feira ele encontrou esse padrão aqui pra mim, fora das bandas de Bollinger, então eu já comprei no rompimento da máxima aqui e já zerei ontem a posição. Então quer dizer, aí cada um usa da forma que já está acostumado, ou que aqui, por exemplo, daria para entrar na venda fora da banda de Bollinger. Tem que achar o padrão junto com outros indicadores aqui para fazer o trade. Aqui ele também a gente pode fazer varredura de todos os padrões. Então, como eu tinha dito, eu não vou falar aqui do point in figure porque é muito pouco usado, né? Eu posso selecionar aqui padrões de candlestick. Já está selecionado o que a gente acabou de trabalhar lá. Deixa ticado aqui que ele vai procurar por todos que eu selecionar aqui dentro. E aqui também. Mandar procurar, ele vai achar todos os padrões de candlestick junto com todos os padrões de tendência. E se eu quiser também todos os padrões de point in figure. Aí ele já demora um pouco mais, porque ele está tentando casar tudo que está selecionado lá junto com os ativos, né? São bem mais resultados, né? Aqui no caso ele achou. Deixa eu ver se eu deixei de clicar em alguma coisa lá. Assim, eu coloquei. Só tinha ticado só esse downtrend zigue-zague. Opções de varredura aqui. Todos somente inclua a série no relatório se ela estiver pelo menos um dado da correspondência de cada tipo de padrão selecionado, ou qualquer, se ela tiver na correspondência de qualquer tipo de padrão selecionado para a varredura. Como eu quero qualquer. Aqui do lado onde ele vem o resultado para os outros, para o padrão de tendência e aqui para o padrão de point in figure. É que ele não encontrou nenhum resultado nesses
outros padrões. Só encontrou no de Candlestick. Por isso que ele não apareceu, mas ele vai aparecer um resultado aqui, outro resultado aqui. É que aqui não dá pra gente ficar fazendo, né, inúmeros testes, né? É só mais para vocês entenderem como que o software funciona. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, eu agradeço a todos pela participação. Caso surjam questões sobre o software, vocês podem ficar à vontade de enviar para suporte@mctrade.com.br. E quem quiser fazer um test drive gratuito, envie um e-mail para contato@mctrade.com.br. Lembrando também que vocês têm direito a um cupom de desconto na compra do Padrões Gráficos. Para isso, basta enviar um e-mail para nós e pedir o seu cupom. Obrigado novamente e até a próxima apresentação da MC3.